Bom dia. Estamos entrando em 9 minutos mais tarde, né? A gente tinha combinado de 9 horas e são 9h09. Houve um problema aqui no Instagram, não estou conseguindo postar nada no feed, então eu estava tentando resolver. Mas eu já relatei um problema pro Instagram, depois eu vou ver. A Esté já entrou aqui. Então, bom dia, galera. Minha mãe tá se arrumando ali, eu quero ver se ela pelo menos vem aqui me dar um abraço para apresentar ela para vocês. Ela é muito vergonhosa, mas vamos ver. A Esté tá entrando. Oi, Esté. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Esté. Live diferente, hoje um pouco mais cedo, né? É, mas eu vi que tem grandes plays aí fazendo cedo também, né? É, eu já assisti a live hoje do Felipe Lacerda, né? Ele tá fazendo aí 30 dias de Medite nisso em Provérbios. Aí eu já acordei cedo, já assisti a live dele, que é 7 horas da manhã. E aí já estou aqui para a gente bater esse papo sobre empreendedorismo, né, para as mamães, né? De primeiro, Esté, Uhum. eu quero desejar, né, Feliz Dia das Mães para você com a mãe guerreira aí. A gente já falou isso na outra live, né? E aí você é um exemplo de mãe. E aí, Obrigada. feliz por esse seu dia aí. Eu sei que você está muito feliz pelos seus dois filhos que você tem, né? Os dois filhos que você gerou. São duas crianças, né? Já tem um adolescente, mas sempre vai ser criança, né? São duas crianças aí super talentosas, né? Então, assim, parabéns pelo seu dia, né? A Lulu também acabou de entrar. Lulu, feliz Dia das Mães pela Emily, né? Você tem uma filha aí que você chamou de sua, né? Então, feliz Dia das Mães, Lulu, pela Emily e pelas suas discípulas, que eu sei que você tem várias discípulas aí, você gosta de chamar elas de filhas, né? E elas têm você como uma mãe espiritual. Então, nesse dia, Lulu, também feliz Dia das Mães para você. Tá bom, Lulu? Dia das Mães, Lu, seja bem-vinda. Lulu é uma mãezona. Exatamente. Então, Esté, hoje a gente está aqui cedo, né, nesse feriado Dia das Mães aí, já para falar sobre empreendedorismo, né, para as mães. Ontem, a Flávia esteve aqui conosco, né, e ela contou toda a sua trajetória de Instagram, ela tem quase 500 mil de seguidores no Instagram, ela vende roupas, né, o nome do Instagram dela é Primeira Roupa, que ela vende roupa para os bebês que acabam de nascer, e aí ela estava contando a história dela, e ela também começou a empreender por necessidade, né, e ela foi empreendendo também para ter mais tempo com a criança que nasceu, né, então daí ela arrumou uma oportunidade de empreender para superar a crise do momento e também para ficar mais perto da criança, né? Então, você tem como já começando falando sobre empreendedorismo para as mães? Bom, é algo assim que é importante a mãe que quer ter mais tempo com os filhos começar a pensar, porque assim toda mulher ela é capaz sim de trabalhar fora. A gente vê que grandes CEOs também são mulheres, as mulheres estão alcançando lugares muito altos Sim. na, nas empresas, nas organizações e também em casa, aquela mãe que tem essa sensibilidade, essa esse desejo, né? Você também é capaz. Você, como mãe, você também é capaz de empreender em casa. A mulher, ela sempre tem ideias. Às vezes vem um turbilhão de ideias, né? Algumas, às vezes, tem um pouco de dificuldade para começar a organizar essas ideias, porque a mulher, ela é muito criativa, né? Ela Uhum. consegue ali tá arrumando os filhos e tá pensando em outra coisa. Ela consegue, assim, entre aspas, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu digo entre aspas porque a gente não é nós não fomos programados para fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas a mulher ela tem essa sensibilidade, essa capacidade de pensar e estar tá conversando com a pessoa e estar tá pensando em outra coisa, né? Então, o empreendedorismo é algo que abre as portas para as mulheres que têm esse desejo de ficar em casa, esse desejo não só de ficar em casa, mas de ser mãe mesmo. Muitas mães, infelizmente, passam também pela questão de ser mãe e pai. E é onde essa mulher ela tem que se desdobrar, porque a gente vê que os consultórios de psicólogos estão lotados de crianças que as mães, infelizmente, tiveram que suprir a necessidade de ser mãe e pai, e ela fica muito ausente, e é onde a criança ela sente muita falta. Ela sente falta do pai e ela sente a falta da mãe, principalmente. E é onde aí, talvez, o lugar que a mulher ela precisa se posicionar assim, bom, eu preciso pensar em algo onde eu consiga ter mais tempo para os meus filhos, mas também eu consigo uma realização pessoal. Eu vou dizer para você, tem horas que não é fácil, porque trabalhar em casa, a gente não tem hora de almoço, porque o horário de almoço é o horário que a gente vai fazer o almoço, por mais que a gente tente deixar pronto, mas a gente vai fazer almoço, a gente vai dar comida para o filho, é aquela correria. Então, assim, quando a gente trabalha fora, a gente vai para o horário de almoço, a gente conversa com os amigos, né? Assim, conversa com o pessoal. Quando eu trabalhava fora, até tempo de dar um cochilo ainda tinha no meu horário de almoço. E e aí, assim, lá tinha banheiro, eu tomava banho no horário do almoço, então, assim, eu tinha uma flexibilidade, assim, de esparecer a mente. Em casa, não, a gente tem que ser criativa ao ponto também de arrumar alguma tarefa que nos beneficie, assim, algum lazer, alguma coisa, também para esparecer a mente, porque senão a gente fica muito focada só dentro de casa. Mas, assim, é uma solução que várias mulheres têm rompido, sabe? E eu posso dizer isso por mim mesma. Eu já contei um pouquinho da minha história, posso falar? Dar Sim, continuidade? pode.
Então, assim, no início da minha história, eu trabalhava, eu já tive negócios, quando eu tinha 19 anos, eu tive lojas, tive duas lojas em shopping e tal. E aí eu fechei, fui para o mercado de trabalho, fui estudar, fui para o mercado de trabalho. E cresci muito lá, só que aí chegou um tempo que eu percebi assim, bom, a força que eu estou gastando aqui, eu vou gastar no meu empreendimento. E na época a minha família tinha alguns negócios que precisavam de marketing digital. E eu comecei a pesquisar na internet, né? Achei um curso. E Uau. aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar, só que esse começar a estudar para mim também não foi tão fácil. Eu estava com uma neném, né? Então eu tinha o dia inteiro para fazer coisa em casa. A Isabelle, a minha filha mais nova, ela, obrigada, Lulu. A Isabelle, a minha filha mais nova, ela era muito apegada, chorava demais. Então, assim, eu ficava o dia inteiro por conta dela, por conta da casa. E quando ela dormia em torno de 9 horas, graças a Deus, ela dormia a noite inteira, né? Eu ainda amamentava, ainda por cima. E aí eu ia trabalhar, eu ia estudar, né? Como eu falei uma vez, o meu computador era muito lento, muito lento. Demorava, dava tempo de eu levantar, beber uma água, até ele mudar de página. E mesmo assim, eu fui fazendo curso, fui montando, fui aprendendo a fazer site, fui aprendendo a fazer tudo. E foi quando eu montei toda a estrutura do Mamãe Empresária. Eu montei Uau. um primeiro site, eu perdi esse site, depois de criar de novo, olha só. E, e aí, quando eu comecei a fazer essa estrutura, montar essa estrutura, aí eu fui montar para o negócio que a gente tinha da família. E assim, deu super certo na época. Até hoje, assim, tem um Instagram muito grande lá, e é da área de arquitetura, né? E aí, aí eu comecei a ter clientes. Aí um foi divulgando para outro, porque você está fazendo marketing digital. E eu também fui estudando, gente. Eu fui estudando. E assim, foi um período, assim, acho que de mais de um ano, acho não, foi mais de um ano, eu dormindo 3, 4 horas por noite, sabe? E trabalhando à noite, porque durante o dia, o meu dia é muito corrido. Hoje eu ainda tento, às vezes, fazer isso, só que hoje a minha prioridade à noite é o meu tempo com Deus, sabe? Antes de eu dormir, eu tenho que ter o meu tempo a sós com Deus, que é onde eu me refrigero, é onde que eu esvazio a minha cabeça, porque é o dia inteiro. Quem é Uau. mãe sabe, é o dia inteiro. Mãe aqui, mãe aqui, mãe aqui, mãe aqui. E você aqui, e eu, né, no computador aqui, fazendo as coisas, às vezes falando com o cliente e fazendo as coisas, e o tempo todo, mãe, essa época de quarentena, né? E toda hora a criança quer comer uma coisa, aí toda hora tem que, e às vezes tem que sair e tal. É essa correria, mas assim, é algo possível. Estou apresentando logo o meu lado, estou dando o meu exemplo, né? Eu não quero desanimar você, eu quero animar você, porque você também tem uma liberdade, né? Eu, graças a Deus, assim, eu corro, 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 mas assim, quando eu quero participar de um evento da igreja, graças a Deus eu sempre consegui, né? Então, assim, é algo assim que eu pretendo, assim, ter uma pessoa para me ajudar, para eu ter um tempo só para o trabalho, sabe? Mas eu não pretendo, assim, um dia eu também ficar muito presa num escritório, embora seja bom. Mas, como eu falei, é uma oportunidade da mãe estar acompanhando aí o seu filho, mesmo estando trabalhando. Tem horas que dá para dar uma pausa, brincar um pouquinho com seu filho, entender o que está acontecendo com ele, sabe? Dar uma atenção especial. Então, assim, é possível, né? E eu incentivo, sim, as mulheres a estudar, a fazer algum curso, aquelas que já têm um conhecimento, que já sabem fazer algo, sabe? Começar a divulgar na internet, começa aos poucos, faz no Instagram, faz no Facebook, começa a divulgar para os amigos no WhatsApp, pede para os amigos indicarem, pede para as clientes que fazer depoimentos e você vai indicando, sabe? O depoimento ele vende por si só. Então, sabe, invista. E essa época de Covid não é uma época da gente estar parado, focado só em séries, em descansar. É uma época onde os seus tesouros eles vão ser liberados para a próxima estação e vai ser uma estação de muita riqueza. Embora todo mundo fale o contrário. Mas nós não somos aqueles que andam por essa onda, né? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio totalmente contra um sistema que já estava estabelecido, né? Um sistema totalmente cruel, que você sabe que os romanos eles eram totalmente cruéis, matavam em arena, e Jesus veio declarar um reino que era justiça, paz e alegria. E esse reino, ele era totalmente contra aqueles princípios, e as pessoas até duvidavam, né? Duvidavam. E ainda ele fez o extraordinário, porque quando ele morreu ali na cruz, que era a morte mais vergonhosa, né? Eu não sei nem porque eu estou entrando nesse assunto, mas quando ele entrou, quando ele morreu, né? Todo mundo achou que era o fim, mas não foi o fim. E você, mulher, você talvez esteja desesperada, achando que é o fim, que você é mãe, você é pai, ou você é mãe, mas tem que dar conta de tudo, tem que ajudar nas despesas de casa. Eu quero dizer para você, não é o fim. Você tem habilidades, você tem capacidade, você tem conhecimento que podem ser melhorados, que podem ser aprimorados, e conhecimentos que já valem, tá? Aquilo que você já tem já vale a monetização que você precisa para se sustentar e sustentar a sua família. Deus nos fez e Ele nos deu habilidades para frutificar.
né? E aí eu quero incentivar você. Se você gosta de marketing, ou talvez você não sabe nem por onde ir, sabe? Mas você é aquela pessoa que sabe que você precisa inovar, esteja dentro da internet, sabe? Se você não sabe, procure um curso. Eu vou indicar até um curso gratuito para você fazer a primeira venda como afiliado, tá? Tá lá no link da minha bio. Lá no Linktree, é o primeiro link lá, você acessa, coloca seu e-mail, você vai receber um acesso, você vai fazer um curso breve, tá? Como afiliado, e afiliado é bom que você não precisa ter um produto físico, você vai apenas divulgar infoprodutos, e você pode até divulgar produtos físicos, mas você vai divulgar de outras empresas que você não vai se preocupar com logística, com a entrega, você vai apenas divulgar, e esse curso ele vai dar os primeiros passos para você fazer essa divulgação, que não seja como spam, que às vezes a pessoa acha que divulgar é só sair compartilhando. E não é só isso, né? Precisa ter uma legenda, assim, bem legal, atrativa, para a pessoa clicar ali e querer saber o que que é. E aquele produto também, você também direcionar aquele produto de uma forma que sane um problema, que seja uma solução ali para a pessoa que está buscando. E Eu olha, falei muito, né, Luan? não, a gente está aqui para bater esse papo mesmo e para você acrescentar mais nas nossas vidas, né? Você está aqui como convidada. E aí, Esther, eu estou lembrando de dois fatores aqui, você falando sobre empreendedorismo para mães, né? E eu estou lembrando aqui uma das dificuldades que as mães encontram no mercado. Pelo menos eu conheço pessoas que sofreram isso. Talvez alguém assista e fala, não, isso não é real e tudo, mas vamos lá. Antes disso, você estava falando sobre sua bio no Instagram, né? Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, né, eu sempre pego o link do Instagram dos convidados e coloco na descrição. Então, se você está assistindo pelo YouTube, você vem aqui pela descrição que o Instagram da Esther vai estar aqui abaixo. Então, como eu estava falando, as mães elas encontram algumas dificuldades no mercado. Por exemplo, eu tenho uma cunhada que ela tem já com meu irmão 2 filhos, né? E ela ficou ali durante 1 ano a 2 anos procurando emprego. E todas as entrevistas de emprego que ela participava, ela até me pediu ajuda na hora. Eu falei, ó, eu tenho estratégia de como você ser chamada para as entrevistas. Então aí eu comecei a ajudar ela e ela começou a ser chamada para várias entrevistas de emprego, né? E aí nas entrevistas de emprego, quando ela falava que tinha 2 crianças, né? Uma com 2 aninhos e o outro com 7 aninhos, né? Aí eles já viam toda aquela dificuldade, sabendo que a mãe uma hora ou outra ia precisar sair. Então vamos lá, eu estava aqui conversando com a Esther, né? E aí minha internet caiu, bem na hora que eu estava conversando com ela. Então a conexão voltou agora, eu tive que encerrar o primeiro vídeo e começar outro vídeo. Vamos ver aqui novamente para ela solicitar. Oi, gente. Então, Esther, minha internet caiu, aí eu tive que encerrar e sair, porque eu estava tentando conseguir conexão. Mas estamos aqui de volta. Então, como eu estava explicando, né, que minha cunhada estava encontrando essa dificuldade de conseguir emprego, devido a ela ser mãe. O problema era o motivo dela ser mãe, o que mais me chateava, né? Ela passava pelo todo o processo ali na entrevista de emprego ali, e aí eles até gostavam dela, mas quando ela falava que era mãe, que tinha 2 filhos, né? E aí isso era um empecilho para ela ser contratada. Até que depois de muita luta ela conseguiu uma empresa que desse confiança e o contratasse, né? Mas a gente ficava pensando, eu ficava bastante triste, poxa, a mãe às vezes é a que mais precisa, né? Graças a Deus, ela tem o meu irmão consegue suprir toda a casa, tem todo aquele papel do pai, do homem, né? Mas eu fico imaginando as mulheres que às vezes é abandonada pelos homens, né? Vamos falar de uma questão mais social, mas que é a realidade, né? Eu acredito que muitas Sim, pessoas que vão estar assistindo esse vídeo vão se identificar. A mulher às vezes é abandonada pelo homem, com as crianças, e ela se encontra na situação de ir atrás de emprego, e ela encontra mais essa dificuldade no mercado, né? Que é o preconceito pelas mães. Porque na verdade é um sim, preconceito, né, gente? Eu acredito que o mundo ele precisa se adaptar à pessoa. Assim como eu, como PCD, como uma pessoa com deficiência, a empresa precisa se adaptar para mim, eu acredito que as empresas também precisam se adaptar para as mães, né? E aí, eu acredito assim que a gente não tem como mudar as empresas de um dia para o outro, mas a gente pode ensinar as mulheres a sair dessa situação e recorrer ao empreendedorismo, né? Você tem algo a falar sobre isso, Sérgio? Você sim, concorda com sim. isso? Sim, eu concordo plenamente. E eu já passei por isso, eu trabalhei em RH, eu sei como é que é a preocupação do lado da empresa, né? E também eu sei como é que é o lado da mãe, né? Eu já teve épocas de eu mandar currículo, sim, né? E quando o Gabriel era pequeno, eu só tinha um na época, e foi bem difícil. E eu só consegui porque eu comecei como estagiária na época, e para estagiária, assim, eles não veem muito esse lado. Mas foi Deus que me sustentou naquela época, sabe? Porque o estágio o valor era muito baixo. Na época, graças a Deus, é, eu tinha como fazer e eu pagava a faculdade. Mas eu entendo esse lado da mulher, entendo muito. E tem muitas mulheres que são tão guerreiras que elas trabalham fora e precisam de uma renda complementar, né? E é onde Sim, elas começam a vender roupa, começam a pegar coisas para vender no trabalho. Isso é ótimo, porque ela aproveita aquele ambiente ali e ela usa aquele ambiente ali para
para também gerar uma renda extra, né? Vendendo algo, oferecendo um serviço extra, né? E nisso, essa mulher ela ainda precisa se organizar, porque ela precisa estar bem emocionalmente para ser mãe, para ser mulher, né? Porque ela é um ser humano e ela ainda tem que trabalhar e dar conta de todas as despesas. Então, a mulher ela tem esse dom, né? Eu não tô falando que o homem também não consiga fazer isso. Tem homens que fazem, mas a mulher ela tem essa capacidade, sabe, de acolher a família dela, os filhos e ainda se desvirar nos 30, né? Ficar sem dormir, passar épocas. Então, o empreendedorismo é algo que a mulher que fortalece a mulher. E quando essa mulher, ela também tem as ferramentas, ela segue um passo, ela também é empoderada mais rápido, porque tem muitas aí, muitas histórias que vão tentando, 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 né? Eu comecei a ter resultado na internet, assim, como afiliado, eu demorei um pouquinho, eu precisei tentar, tentar. Eu vou dizer assim que foram fases de disruptimento, não, de disrupt, não, esqueci essa palavra, não estou sabendo falar, mas foram fases que foram divisores de água. Cada fase foi um marco, sabe, na minha trajetória com marketing. Porque teve uma fase que eu me vi, me deparei, que eu pensei, bom, daqui eu não tenho para onde fugir, eu vou ter que começar a fazer vídeo, né? E aí eu comecei a fazer vídeo. E eu tô falando algo assim porque talvez você fique pensando assim, ah, mas eu nunca vou mostrar minha cara na internet, meu serviço. Bom, se você tem um negócio, talvez você mostre só as fotos dos seus produtos e tal, mas dependendo do seu negócio, você vai ter que mostrar a sua cara mesmo. Você vai ter que se arriscar ao máximo, sabe? E é fazendo, tentando aos poucos, com o que você tem, tá? No início eu comecei com um computador muito lento, eu fiquei mais de um ano com esse computador. Depois eu tinha um celular também que era totalmente ultrapassado que o WhatsApp não abria nem PDF na época, sabe? Então, assim, aos poucos, mas eu fui fazendo com aquilo que eu tinha e com aquilo Pode que eu ser. podia fazer no momento e fui evoluindo. Só uma pausa aqui, minha mãe acabou de dar um oi. Você concorda que ela tem que fazer essa live aqui do meu lado? Ela não precisa falar, não, só ficar aqui do meu lado, tanto que eu pedi pra ela nesse dia das mães aí. Concordo, sim. Vem Concordo cá, mãe. plenamente. Senta aí do lado do seu filhão. Ela ficar aqui do lado, Feliz né? dia Dia das das, mães, tem que honrar, né, isso aí? Feliz dia das Mães, viu? A senhora está de parabéns pelos seus filhos. Eu conheço o Luan e o Lucas. Parabéns, viu? A senhora é uma guerreira, uma princesa. A senhora é um diamante, viu? De tão preciosa que a senhora é. Feliz Dia das Linda. Mães para todas as mães. Beijo, Lu. Ela não tá online. Então, eu estava falando isso. Eu estava falando que, voltando aqui, as mulheres, elas vão rompendo. Olha aí, a dona Ivonete, está rompendo aí a vergonha. Já está participando da live. Daqui um dia faz as suas próprias lives mostrando seus serviços, seus bolos, Ah, não sei o que a senhora faz, né? Então, é assim, é de pouquinho em pouquinho, mas a mulher, Deus deu essa força, deu essa capacidade para todos nós, mas a mulher, ela tem mais. Eu acredito que ela tem mais, porque quando ela olha para os filhos, quando ela vê aquilo que ela tem e que ela precisa frutificar aquilo que ela tem, então ela se desdobra, ela tem essa capacidade. uau, muito bom. Esté, aproveitando que minha mãe está aqui, ela tem assistido todos os dias, né? Ela tem entrado na live. E o que eu acho mais interessante, o feedback que eu recebo das lives, eu recebo diretamente da minha mãe, porque acaba a live. Aí eu vejo minha mãe comentando sobre a live, eu vejo ela dizendo o que ela aprendeu, eu vejo ela dizendo o que ela quer fazer com todo esse conteúdo que ela está aprendendo com as lives. Então, quero até desafiar você que ainda não assistiu às nossas lives, né? Para sua alegria, estão todas lá no meu canal no YouTube, no blog do Luan. Então tá lá todo o conteúdo. Então, minha mãe assiste uma vez, ela até falou pra mim que eu fiquei impactado com essa frase, né? A gente foi, acho que foi aquela live com o Felipe Lacerda, ele falando sobre perder a vergonha de vender, né? E o Felipe Lacerda é aquela pessoa que ele dá aquela verdade nua e crua, assim, ó, de lapada, às vezes até de graça. Você nem pediu e ele tá ali, ó, pá. E aí, e quando acabou a live, minha mãe falou assim: eu vou perder a vergonha de vender. Só quer falar um pouco, mãe? Fala um pouco, não tá certo, tá assistindo as lives. Eu estou aprendendo bastante e cada dia eu me renovo mais. Olha Olha aí. que bom. Que bom. Minha mãe, eu costumo dizer que ela sempre teve uma veia empreendedora, né? Eu até comento com ela que esse meu jeito, desde pequeno, que eu tenho esse negócio de ser empreendedor, não sei, acho que nasce, tem pessoas que nascem, comigo nasceu. Eu desde pequeno tenho esse negócio de ser empreendedor, 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 e aí eu falo que isso veio no DNA da minha mãe, porque por mais que minha mãe não é aquela empresária, que tem uma empresa enorme, mas ela sempre empreendeu. Minha mãe sempre vendeu Natura, sempre vendeu Avon, ela sempre fez uma coisinha ali ou outra para vender, né? Teve uma época que ela, junto com meu pai, eles tinham um bar na feira, né? Só que meu pai bebia toda a cachaça, faliu, faliu, mas assim, e ela tem toda essa questão de ser gestora, né? As mulheres, não só minha mãe, mas eu vejo isso nas mulheres, que as mulheres, como elas são gestoras, né? Que por isso que nós homens Sim. precisamos ali da mulher gerindo, porque
A mulher é mais cabeça, né? A verdade, assim. Ela sabe usar mais o raciocínio na hora de pagar as contas. Até na hora de comprar alguma coisa. Às vezes um homem compra uma coisa, o pastor Cláudio Duarte até fala sobre isso, né? Que uma vez ele comprou uma TV. Aí disse quando ele chegou em casa, poxa, minha mulher vai ficar super feliz com a TV. Aí ele até fala que a mulher quase quebrou a TV na cara dele. E ele, por quê? Comprei uma TV, né? E ela, vou tacar essa TV na tua cabeça, né? Aquele jeito todo engraçado dele contar a história. Aí ela fala, porque o colchão tá assim, assim, assado. Você foi lá e comprou uma TV. Então a mulher tem essa percepção, né? Ela é gestora, ela consegue olhar onde necessita mais, né? Sim, a mulher tem isso. Ela consegue administrar, pegar várias coisas assim que estão no ar e ela administra, ela junta e ela administra. Já o homem, ele faz uma coisa por vez, né? Ele é focado, né? Até mesmo pelo instinto dele de caçar, de suprir a casa. O foco dele é bem direcionado, mas a mulher, não é que a mulher seja desfocada, mas ela consegue fazer essa gestão. Sim. E assim, não é generalizando, né? Às vezes, não é toda mulher que é controlada, né? A gente tem casos de mulheres aí que precisam de um tratamento financeiro. E tem homens super controlados, né? Tem quesitos aqui em casa, né? Minha mãe até fala, tem coisas da gestão aqui da casa que minha mãe fala, não é mais organizado nisso, né? Às vezes, como organizar até o armário. Eu falo, mãe, a gente organizando o armário assim, fica melhor para nós, né? Quando a gente vai pegar isso aqui, isso aqui. Eu dou uma explicação para ela, ela até concorda, né, mãe? Ela concorda, ela até fala, Luana ir para casa melhor do que eu. Ela costuma dizer para as amigas dela, né? Mas é porque tem esse negócio, já é comigo, né? Tem esse negócio de detalhista. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de mexer nos mínimos detalhes. Então, até quando eu vou arrumar a casa, eu gosto de mexer nos mínimos detalhes. Mas isso é algo meu. Mas eu não vejo que os homens não é muito assim, não. Você concorda, Sté? Eu concordo, eu concordo. A mulher, ela é mais. Ela... Tem mulher que também é detalhista, né? Muito detalhista. Mas. Tem essa distinção, sim, de homem para mulher. Mas a mãe, ela tem isso, né? Ela sempre está com foco nos filhos, em proteger os filhos, em estar ensinando, né? Em estar corrigindo, né? A mãe, ela corrige também, né? Porque ela ensina, mas o ensino é corrigindo também, né? E é esse o papel da mulher, né? É esse o papel da mulher. A senhora está de parabéns, dona Ivonete. Obrigada. Parabéns. Você também, tá de parabéns. Obrigada. Eu comentei um fator que eu observei isso na minha mãe e em algumas amigas dela, né? Geralmente essas mulheres assim, elas sempre buscam recursos, né, para preencher dentro de casa, só que elas não sabem que elas estão empreendendo, né? E eu já vi algumas mulheres vendendo Natura, não vamos falar que rasgar, né? Algumas mulheres elas vendem Natura, vendem Avon, vendem Rinodê, e elas percebem assim às vezes que ali é até um negócio bom, só que muitas vezes elas não conseguem gerir esse dinheiro, elas não conseguem separar o que foi faturamento e o que foi lucro. E aí, mas você vê que tem uma veia empreendedora naquela mulher que precisa ser trabalhado, né? O que você diria para Sim. essas mulheres? Olha, a primeira coisa que eu indico é fazer uma planilha. Se não sabe fazer uma planilha, tem alguns aplicativos. Se acha difícil o aplicativo, vai no caderno mesmo, sabe? Coloca o valor que é o custo do produto e o valor que é o lucro do lado, sabe? Bem simples. Faz na mão mesmo. Começa na mão se não conseguir fazer uma planilha, que é fácil fazer. E aí vai calculando. Porque aí você começa a ter uma noção do valor que realmente você está ganhando. Em cima desse valor que você está ganhando, você faz uma meta. Bom, eu preciso, eu tenho meu salário fora, né? Eu trabalho, e eu preciso levantar mais X reais. Aí, quando você começa a fazer esse cálculo do seu lucro e você vê que você está perto desse X ou que você não está alcançando, você já vai saber que você precisa vender mais. Se você já alcançou esse X, você já sabe que você já tem a capacidade de dobrar esse X em tanto tempo, né? Então, eu indico fazer isso. E é bem prático, assim, vai demandar um tempo, mas essa organização pode demandar tempo, mas vai ter um benefício muito maior emocional, financeiro, com certeza. E com certeza também vai multiplicar. Quando você começar a fazer essa organização, a multiplicação acontece. Lá vai eu para a Bíblia de novo. Jesus, quando ele foi multiplicar o pão, os pães, ele pediu para que todas as pessoas se sentassem e se organizassem em grupos. Isso a gente vê a importância. Ele agradeceu a Deus, e aí os discípulos começaram a distribuir e houve a multiplicação. Então a gente vê um fato bem simples, que é só a organização. A partir da organização vem a multiplicação. E o coração grato, né? Um coração grato. Porque, nossa, eu tô conseguindo vender isso aqui, eu tô conseguindo. Mesmo que não, que seja bem pouquinho. Nossa, hoje eu consegui vender esse pouquinho aqui, mas é de pouquinho em pouquinho, igual o Lacerda falou, né? Começa de pouquinho mesmo, sabe? E desse pouquinho em pouquinho que você vai aumentando a sua capacidade de gerir, de multiplicar o seu dinheiro.
Uau, muito bom. Você falando aí, eu pensei em dicas para, geralmente, essas mães que vendem Avon, vendem Natura, eu vejo que às vezes elas sofrem muito na questão do calote, né? O Vitor acabou de entrar, seja bem-vindo. O Vitor ele fez uma live com o pai dele. E assim, como vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo, né, empreende, né? Isso é um empreendimento. Tudo que você vende é um empreendimento. Então, qual a dica que eu dou para vocês, que eu já dei para minha mãe, mas ela ainda não adotou, que é, para você se livrar do calote, faça o seu hall de recebimento de pagamentos o maior possível. Então, um dos hall, tenha uma ou duas contas digitais, é de graça você abrir uma conta digital, porque aí você pode mandar um boleto para cliente, um boleto de graça, você manda um boleto, a cliente paga esse boleto, já cai direto na sua conta. A cliente, você pode transferir o dinheiro, um troco, alguma coisa, tudo pelo banco digital de graça, eles não cobram TED. E aí você também pode receber mais fácil esse dinheiro. Tenha uma conta poupança da Caixa, porque não tem uma conta poupança da Caixa, não vai ter uma mensalidade por mês de manutenção. Então, às vezes, uma cliente, para ela te pagar, se ela estiver enrolando, não vai dando boleto, não é nisso, não é aquilo, você fala, então corre numa lotérica aí perto da sua casa, deposita na minha poupança. Então, o interessante de ter uma poupança da Caixa também é isso, porque além de ser de graça, né, sempre tem uma lotérica em cada esquina. Então, ela vai poder correr ali naquele lugar e depositar o dinheiro. Talvez você tenha mulher que vende Natura e Avon e já está querendo começar a vender pela internet, talvez você não precisa ter de um blog, um site que você vai receber esses pagamentos, criar toda uma plataforma para você receber esses pagamentos. Talvez você dizendo para cliente, ó, eu tenho aqui minha conta, eu tenho um boleto e tenho minha conta digital, no caso, né? E tenho minha conta poupança da Caixa. Então você tem essas opções de você correr aí numa lotérica, ou paga o boleto, ou transfere, me manda um comprovante que já posta o seu produto nos correios para chegar até você, né? E também um outro fator que é uma maquininha de cartão de crédito, ou para receber débito. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tô com dinheiro aqui, então se você tá no débito, tá no crédito, eu tenho uma maquininha aqui. Eu vendo essas maquininhas, se você estiver precisando dessas maquininhas, você pode comprar comigo, com taxas baixíssimas de juros. Às vezes você pode até cobrar o cliente juros, você fala, eu passo, mas vou cobrar aqui 3% aqui em cima, que tá só para pagar essa taxa aqui na maquininha. E aí você pode dividir essa conta. Às vezes a pessoa comprou R$ 200, digamos que ela comprou R$ 200 e fala, não tenho esses R$ 200, você pode dividir para mim? Não, eu divido, mas eu divido no cartão de crédito. Então é uma segurança, né, para essa vendedora. E aí também recebendo no débito. Às vezes a pessoa tá ali, não tem dinheiro, mas você tem um cartão aí, o débito, no crédito, passa aqui, a maquininha tá aqui, passa aqui. Então, assim, eu uso isso para mim. Quando eu tenho todas as formas possíveis de receber dinheiro, PicPay, sei lá, o que você puder abrir e tudo. Eu tô tentando simplificar, porque geralmente essas mulheres são mais senhoras, né? Geralmente elas tiam, que era uma coisa que elas não deveriam fazer, né? Mas aí, às vezes, faz essas dicas, recebe essas dicas para que você evite o calote, para que não fique aquele negócio de boca a boca. Porque é melhor a pessoa, às vezes, você quer até parcelar, o cliente fez uma conta maior, você quer parcelar, mas parcela no cartão de crédito. Faz o máximo possível para não levar um calote. Você concorda, Steph? Sim, eu concordo. A gente já está na era digital, né? E depois dessa pandemia aí, com certeza já está acontecendo uma revolução digital. Todos os negócios já estão indo para a internet. E por mais que seja uma senhora, assim, de bastante idade que não entenda, mas não é algo difícil. Não é algo difícil. E é simples você passar o cartãozinho lá, né? Conecta no celular, tem uns que conectam no celular, não é isso, Luan? Tem Isso, mais de umas que R$ 40. Você pode até dividir em 12 vezes, vai pagar R$ 4,90. Alguma coisa assim. Eu não nossa, sei muito de matemática, muito, mas seria mais ou menos isso. Então é bem para simplificar mesmo. sim. E ainda compensa, né? Compensa, sai mais barato que um calote, né? Vamos dizer assim. E, e, essas, que- e, essa, e é isso. A gente está na era da digitalização, a gente precisa estar inserido, né? O analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que não sabe desaprender aquilo que aprendeu, né? Então a gente está na fase de aprender a usar coisas novas. Exatamente, né? Às vezes eu ajudo algumas senhorinhas que elas vêm perguntar. Você já até ajudei uma amiga da minha mãe. Ela sempre ia você vê, às vezes uma dica só que você dá, você vai demorar mais ou menos 1 hora para você ensinar. Eu desafio até você que é mais novo. Se você conhece alguém mais velho, assim, que talvez tenha dificuldade na internet, tira 1 hora só da sua vida e você ensinar alguma coisa simples que vai mudar a vida da pessoa. Uma amiga da minha mãe, ela toda vez que ela queria saber o saldo da conta dela, ela ia no banco para ver o saldo. Aí eu expliquei para ela o que era os apps de banco, o que era internet bank, e ali eu já ajudei ela a cadastrar ali a conta dela. Falei, ó, aqui, ó, tá aqui. Todas as vezes que você precisar ver seu saldo da sua conta, é só você fazer isso. Você não precisa necessariamente ir no banco, né? A Lulu mesmo, a Lulu que tá aqui, Lulu, você tá aí, sinaliza. Uma das coisas interessantes que eu acho da Lulu, porque a Lulu é uma mulher que ela é interessada em aprender. Você vê, a Lulu faz live. A Lulu, esses dias eu ensinei a Lulu, gente, eu ensinei ela a postar a foto no status do WhatsApp. Ela não sabia. Eu acho que ela nem sabia que existia, né, Lulu? Cadê a Lulu? Aparece aí, Lulu. Ela acho que ela nem sabia que existia, mas assim, eu tirei ali às vezes 15 minutos para ensinar ela, às vezes é na linguagem dela. Lulu, sabe esse aviãozinho tá aí? Então você pega. Então assim, vamos tirar nosso tempo para ensinar. Você vê que a Lulu já gravou vídeo, fez live, já postou o vídeo no canal no YouTube dela, criou o canal no YouTube dela. É uma mulher totalmente conectada. Quando ela foi abrir as lives dela, né?
falei, Lu, tem que ser assim, você tem que se preocupar com a iluminação, você tem que se preocupar com isso e aquilo. Quando eu fui assistir a live dela, ela seguiu todas as dicas que eu dei pra ela. E eu vendo aquela método articulada ali, fazendo a live, isso e aquilo, eu falei, gente, tá vendo como todos nós somos capazes? E esse aluno, pra mim, é um exemplo, né? Porque ela é muito interessada em Sim, aprender. Então, não é importa qual sim. a sua idade, não importa se você é novo, às vezes tem gente que é até novo e não consegue romper nesse quesito. Mas o interessante é você ter vontade de aprender. Vamos lá, vamos aprender. É assim que se faz, a pessoa aprende e ela se, né? Ela até se desapega. Eu tenho um dilema para minha vida, né? Eu, como perdi meu braço e tudo, eu tenho um dilema para minha vida, que eu não gosto de depender muito das pessoas. Isso não é um orgulho. Isso é uma forma até de sobrevivência. Porque eu penso o seguinte, eu tenho só um braço, né? E aqui minha mãe está aqui hoje comigo, tudo que eu precisar, ela pode me orientar, me ajudar. Mas e no dia que ela não tiver, eu estiver sozinho em casa? Eu vou passar fome? Eu vou ficar sem tomar banho? Vou ficar sem fazer isso e aquilo? Então eu sempre tive isso comigo, né? Tudo eu quero aprender para que no dia que faltar o meu jeito, de faltar alguém, eu sei me se virar. Às vezes até quando eu vou fechar um zip de uma bolsa, alguém quer me ajudar. Não, muito obrigado pela sua disposição, mas eu estou aqui tentando, porque aprendendo, eu vou me aprendendo a se virar só, né? E eu acredito que Sim. vocês, mulheres, também, às vezes até mais velhas, vocês também têm que ter esse tipo de atitude, porque às vezes vocês se apegam muito ao filho, ao sobrinho, ao neto, me ajuda a fazer isso aqui no celular. E no dia que ele não tiver? Tá? Então é melhor você aprender do que você ficar dependente de algum adolescente. Você concorda com isso, Flávio? Ou Flávia a Flávia deve estar Sim, falando, deve estar orando por mim, a Flávia. Deve estar lá intercedendo por mim. sim, eu concordo plenamente, Luana. Tem horas que a gente precisa de ajuda, sim, mas tem horas também que a gente precisa voar, né? Então, essa ajuda é só para a gente ir mais rápido para decolar na pista, né? E eu vou até abordar um ponto aqui que tem muitas mães que a gente até falou que tem mães que são mães e pais, e aí elas ficam tão focadas nos filhos que elas acabam esquecendo de si mesmas, né? Uau. Ela tá naquela guerra ali, tem que suprir a casa, tem que suprir financeiramente, tem que suprir emocionalmente, ela precisa estar bem, mas ela só vai estar bem se antes ela cuidar de si mesma, sabe? Se ela colocar o filho como centro da vida dela, o filho dela vai estar bem, vai andar bem e tal, mas ela não vai andar bem, ela vai andar manca, porque ela precisa estar estabelecida, ela precisa estar bem, ela precisa estar forte, para que tudo ao redor dela esteja forte. Então, a mulher, ela precisa, é claro, isso é da mulher, isso já é algo muito forte na mulher, de cuidar do outro mais do que da gente mesmo. E se a gente não se vigiar, se a gente não se policiar, a gente cuida do negócio, cuida dos filhos, e os filhos vão ser bem-sucedidos, vão casar, e aí a gente fica a mercê. Então, assim, não tô sendo muito feminista, não quero levar para esse ponto, mas eu Deus, quero dizer que o foco é você com Deus em primeiro lugar. Você e Deus em primeiro lugar. Você tem que estar forte, você mulher, e aí tudo ao redor vai estar bem, vai fluir bem. É claro que enquanto você começa a alinhar algumas coisas, organizar algumas coisas, aí é igual uma faxina que você está fazendo em casa. Você arrasta as coisas do lugar e tal. Aí quando você vai olhar para casa, assim, você vê, meu Deus, que bagunça, né? Mas aí, conforme você vai terminando a faxina, porque eu fico agoniada com casa bagunçada, né? Casa com criança já viu, é brinquedo para todo lado. Então, assim, dá aquela agonia, assim. Mas você vai ver que conforme você vai terminando a faxina, vai ficando lindo o ambiente e gostoso de se ficar. E é assim a vida da mulher. uau, muito bom. Você falou a questão de feminista, acho que não vai muito pela essa questão de ideologia de feminista, não. Eu acho que vai mais pela questão de empoderamento mesmo de mulheres. Nós precisamos empoderar as mulheres. Nós, homens, também precisamos reconhecer esse valor nas mulheres e empoderá-las, porque existem tesouros dentro das mulheres, a gente precisa extrair esses tesouros que estão dentro delas, né? Que muitas vezes, eu falo que as mulheres às vezes são muito oprimidas pelos homens, porque assim como Deus, né, em um lado mais espiritual, assim como Deus sabe o valor de cada mulher, o diabo também sabe. Então, às vezes, a mulher tem essa perseguição por causa do valor que tem dentro dela. Então, assim, a gente tem que empoderar essas mulheres, falar para as mulheres que existe uma vida após ser mãe e mulher, né? Você não é só mãe, você não é só mulher, você é uma mulher, você é você. Então, você tem que tirar o tempo para você. Eu falo até isso para minha mãe, mas ainda sou muito feliz com a minha mãe, porque ela se cuida, ela gosta de arrumar o cabelo, ela tem a vida dela, tem o emprego dela. Hoje minha mãe é divorciada, né, e solteira, né? E às vezes tem pessoas que falam assim pra ela assim, o assunto tem a ver com mãe, tá, gente? Eu tô desviando, não. Mas às vezes as pessoas falam assim pra minha mãe, né, que ela precisa arrumar um casamento pra ela ser feliz. Eu falo assim, não, tudo bem, ela pode até arrumar um casamento e tudo, né? Tudo é aceito. Mas ela não precisa de um casamento pra ser feliz, porque eu não vejo minha mãe triste. Eu não vejo minha mãe chorando. Eu vejo minha mãe ter a vida dela. É a vida dela, ela vai trabalhar, ela chega, ela descansa um pouco, aí assiste os programas de TV que ela gosta, ela come a comida que ela gosta, ela arruma o cabelo dela, ela tem o próprio salário dela, com o salário dela ela compra as coisas que ela quer comprar. Então é uma mulher empoderada. Então, às vezes, necessariamente precisa de um homem para ser feliz? Eu acredito que não, porque minha mãe já é feliz. Talvez pode ser uma consequência da vida, ela conhece alguém, e tudo ela case, mas não no objetivo de ser feliz, porque ela não é uma pessoa triste. A senhora concorda, mãe? Tá com vergonha. E você, Esther, você É claro, concorda?
Sim, a pessoa ela vem para complementar, para caminhar juntos, né? Mas como é que você vai ter alguém para caminhar junto se você tiver manco, igual eu falei, né? Se você não tiver bem consigo mesmo, a outra pessoa ou vai ser um suporte ou ela vai vir como uma tampa, né? Ela não vai vir como um companheiro, né? Então isso complementa, isso faz parte da vida, né? De ter uma família, né? Apesar que hoje, não vou entrar nisso, mas hoje não se fala tanto em família como o cristianismo prega. Mas eu concordo plenamente, plenamente, que a mulher, ela estando bem consigo, com Deus em primeiro lugar, consigo mesmo, porque primeiro a gente se resolve com Deus. Aí tudo se alinha dentro de nós, porque a nossa essência é Deus, né? Nós somos feitos por Ele e para Ele. Então, depois disso, que nós nos alinhamos interiormente, aí o resto flui. E a gente consegue atrair, viver bem, né? Consigo mesmo, fazer aquilo que agrada a nós. E quando nós cuidamos de nós mesmos, aí o que vem, o que nós atraímos, é algo que vai complementar, não vai ser um peso, e nem essa questão de ser o centro da nossa felicidade ser outra pessoa, porque isso já é uma carência, já é uma debilidade emocional, né? A gente querer que uma pessoa chegue até nós para suprir algo que nós que temos que suprir, não a Uau, outra pessoa, né? uau. Ó, mas a Lulu tá dizendo aqui que esse ela fica muito bem nas câmeras, diante das câmeras, Tá mesmo? e tá gostando muito de ver a Sola do meu lado aqui. Eu também tô gostando muito, Lulu. Eu pensei que ela não ia aceitar. Já tem uns 2 dias que eu falo, mãe, Dia das Mães, só pelo menos tem que aparecer lá nas câmeras, pra me dar um abraço e tudo. Ela, não, não, eu tenho vergonha, não sei o quê. É verdade, não. Primeiro precisamos ser felizes para depois ter os complementos. Verdade, Lulu. E aí eu pensei que ela só ia vir aqui dar um abraço, ela tá o tempo todo aqui comigo. Então é assim. Então, igual a Lulu está falando, né? A gente está partindo para esse lado, porque eu acredito que as mulheres e mães precisam ouvir isso, mas às vezes eu estou falando aqui de uma mãe que é divorciada, que é o caso da minha mãe, ou de uma mulher, mas é para nós homens também. Eu estou falando isso aqui, mas isso aqui não serve só para minha mãe ou para as mulheres que estão escutando, isso aqui serve para mim também. Hoje eu sou solteiro, mas eu também sou muito feliz com a minha vida, quero casar, então vai chegar um momento que eu vou casar e tudo, que eu vou encontrar uma pessoa que se alinhe aos meus projetos, para que, né, não tenha um julgo desigual, mas sou muito feliz com a minha vida hoje, né? Eu tenho meu emprego, eu tenho minha renda. É a mesma situação da minha mãe. Vou, trabalho, quero ir para um lugar, eu vou. Esses dias eu viajei sozinho para São Paulo. Olha só, Esther, eu sempre quis. Eu gosto desse negócio de viajar, eu quero conhecer vários lugares, mas fui sozinho, fiz minha vontade, não tinha ninguém para impedir. Minha mãe ficou aqui em Brasília orando por mim, que foi a primeira viagem que eu fui sozinho e a primeira viagem que eu fui para São Paulo. Então foi um lugar que eu fui só e pela primeira vez. E assim, Deus me guardando, andando para cima e para baixo. Eu sou uma pessoa dependente, porque Deus me fez assim. Então, também é para os homens também. Às vezes você é homem, você precisa ser feliz primeiro consigo e com Deus, Sim. né? Porque se não fosse minha fé em Deus, eu não faço nada do que eu faço, porque eu ando para cima e para baixo, né? É porque Deus vai comigo. Mas isso também serve para os homens. Você concorda, Esther? Sim, concordo, sim. Isso é algo para todos nós, né? A gente não precisa querer ter uma pessoa do nosso lado para suprir o vazio que muitas vezes as pessoas têm, né? Ó, a Lu tá dizendo que logo, logo estará comigo fazendo live. Esquece a hora. Não, e É isso assim, aí, esse papo que eu tô falando aqui não é um papo assim revolucionário ou um papo de alguém que está ferido, não. É porque por muito tempo as pessoas, né, nós somos cristãos, então meu blog tem essa liberdade de falar de Deus, né? Todos os participantes que veio aqui, a maioria foram cristãos, então eles sempre tiveram liberdade de falar de Deus e tá aberto. Por isso que o nome é blog do Luan, não é blog do empreendedor, porque minha veia é muito empreendedora, mas com blog eu tenho liberdade de falar de outros assuntos. Então, assim, falando dessa questão de bem espiritual, por muito tempo foi pregado ao contrário do que a Bíblia diz, porque as mulheres eram ensinadas a praticamente se humilhar pelos homens, essa é a verdade. As mulheres tinham que se humilhar pelos homens, a responsabilidade ficava toda em cima da mulher. Se o casamento ia mal, né, a culpa era da mulher, porque a mulher é a coluna, então se a cabeça está caindo, então a culpa é da coluna, então a mulher levava por muito tempo não. Existem mulheres que passam por isso. Eu conversei, né, esses dias com. Acho que foi com você e com a Meire, né? A gente estava numa conversa. E como existem esse papo ainda, né? Então, assim, a responsabilidade fica em cima da mulher. A mulher tem que se humilhar pelo homem. E qualquer coisa que aconteça dentro da casa de negativa, a culpa é da mulher, porque ela é a coluna. E isso eles usavam a Bíblia para isso, né? Só que a Bíblia fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus está ensinando? Antes de você amar o próximo, se ame muito. Se ame ao ponto de depois você amar o próximo e também amar de uma forma saudável, né? Então, não é só amar o próximo, é amar a si mesmo. Então, primeiro eu me amo, primeiro eu sou feliz comigo, primeiro eu sou uma pessoa inteira, para depois eu me oferecer ao próximo, né? Existe até uma frase que diz que não tem como você ficar aos pedaços para que o outro fique inteiro. Primeiro você seja uma pessoa que transborde, para que do que está transbordando você ofereça para o outro. Você concorda, Esther? Sim, eu concordo. Eu concordo. E até essa questão de empreendedorismo. A mulher, antes, ela ficava só em casa por conta mesmo de servir
o marido, a família, mas servia no sentido só de fazer os afazeres, essa questão bem interna da casa, né? E aos poucos a mulher ela foi crescendo. Jesus mesmo veio e empoderou as mulheres, né? E essas mulheres elas têm começado a manifestar o poder que ela tem, né? Porque uma mulher poderosa, ela tem filhos poderosos. E mesmo que ela não tenha Uau, filhos tão poderosos, ela está fortalecendo os filhos para que a sociedade tenha homens fortes. Porque homens fortes e mulheres fortes não dá briga, não dá embate, mas dá famílias fortes, fortalecidas e com certeza flui contra o sistema hoje, que o sistema hoje acha que é normal, né? Que a gente não pode traumatizar os meninos, a gente não pode educar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nem. Daqui um dia vão falar que não pode nem falar mais alto com os filhos, né? Assim, mas isso transforma homens fracos, e homens fracos machucam mulheres, mulheres também ficam. uau, Então, assim, vira um ciclo infundado, um ciclo que não é aquilo que Deus fez para ser, né? Deus fez homem e mulher fortes, né? Para ter famílias fortes. E famílias fortes vão ter negócios fortes, né? Você pode ver que uma família bem estabelecida, ela é próspera. Talvez mesmo no lugar mais simples, mais humilde, mas você vê aquela família se destacando e aquela família ela não fica a vida inteira num estado deplorável, né? Você vê que a família ela frutifica, ela cresce. Então, por isso que é importante a mulher ela se fortalecer em Deus, começar a se ver interiormente, as suas qualidades, exaltar aquilo que é bom dentro dela, não estou falando de ser orgulhosa, eu estou falando que a gente tem sim que fazer isso, sabe, se amar uau, mesmo e crescer. Deus está nos dando oportunidades aí nessa crise. Essa crise é o momento assim onde estão surgindo novos produtos, pessoas estão dentro de casa produzindo. Eu estou vendo aí gente lançando e-book de coisas muito legais que ainda não estavam no mercado, sabe? Produtos mesmo inovadores. Então, não é época de desespero, é uma época de uau, oportunidades, é uma época de crescimento. E a mulher, a mãe, o pai também, o pai de família, o jovem que tiver com os olhos atentos àquilo que está acontecendo além dos montes, né? A palavra de Deus fala para a gente olhar acima dos montes, eleva os meus olhos para os montes, né? Então, quando nós olhamos para cima, nós vemos que não há crise. uau. E o que nós estamos vivendo é só apenas uma fase. Não estou subestimando o que estamos passando, mas estou dizendo que isso vai nos deixar mais fortes ainda. Aqueles que estão olhando para cima, vendo as oportunidades que os céus estão manifestando, vai sair dessa crise muito mais forte. Pode ter Uau. certeza. E a mulher que às vezes agora ainda está meio que desesperada, passando dificuldades, né, nessa crise, mas continue focada olhando para cima. Não olhe para baixo, não olhe para Uau. as notícias, não foque nas notícias, tá? Você vai sair dessa, tá? Se precisar de ajuda, me manda um direct pro Luan, sabe? Mas continue olhando para cima, porque você não está desamparada. A mulher ela é tão amada por Deus, ela tem um amor tão especial de Deus, que a palavra de Deus fala que Ele é o nosso marido e Ele é aquele que ensina os nossos filhos e ensina a viver em segurança e em paz. Então, nós temos uma promessa tão poderosa sobre as nossas vidas, que se nós nos agarrarmos a ela, por mais que as dificuldades estejam grandes, nós vamos continuar olhando para cima, porque nós temos um marido que é o criador do universo. E esse Uau. criador do universo é aquele que te salva, é aquele que te redime, é aquele que te tira da escuridão e te coloca num lugar alto e firme. E todas essas promessas, elas estão disponíveis no maior manual da nossa vida, que é a Bíblia. Então, você não está desamparada de forma nenhuma. E se você agora está passando um momento de choro, você pode ter certeza que todas as suas lágrimas estão sendo colhidas. E Uau. elas não estão sendo à toa, porque Deus está vendo seus filhos, está vendo você, e Ele quer fazer parte da sua vida. Tá? Então, se permita ser ajudada por Deus e olhe para cima, que você vai conseguir empreender, você vai conseguir ser mãe, você vai conseguir ser mulher, e se você não tem um marido agora, você vai conseguir ter um marido, se tem, você vai conseguir ter uma família forte, sabe? Deus vai te dar estratégias para estruturar tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Uau, isso é muito bom. Não, e esses conselhos que a gente está dando aqui é um conselho essencial para você que quer empreender. Porque às vezes você, mulher, você quer empreender e você encontra dificuldades no dia a dia, de ser mãe, às vezes ser mulher. Então, assim, você precisa entender que essas dificuldades você vai ter que ultrapassá-las, ela. Que talvez, eu não quero, não posso empreender porque eu tenho que fazer isso, isso e isso pelo meu filho, pelo meu marido, e você nunca tem um tempo para você, nem para os seus negócios. Ou às vezes você quer empreender e você se sente incapaz, se sente que não tem talento, não tem criatividade,
às vezes você não tem nem esperança em você mesmo. E nós estamos aqui, né, nesse Dia das Mães para empoderar vocês, para dizer para vocês que pode sim. Então a gente precisa trabalhar nesse sentimental. Eu não sou muito especialista nesse caso, mas se você quer empreender, ou se você nem quer empreender, talvez Deus está falando com você e está passando por algum problema emocional, a Esté está aqui, a Esté é um grande exemplo para nós, né? É autoridade no assunto. Esté aí, vocês podem procurar ela, que ela sempre vai ter uma palavra diretamente de Deus para você. Então pode procurar, ela vai te discipular. Ela ainda tem tempo, tá, gente? Porque depois que ela estiver famosa aí, eu não sei se ela vai responder os direct, não, mas procure ela, que ela sempre vai ter uma palavra para você, para te empoderar para você viver esse momento de ser empreendedora, né? Porque não é simplesmente você ter só as estratégias e você ter só a criatividade. Eu tenho uma ideia de um negócio. Mas você às vezes não consegue colocar esse negócio em prática por causa das emoções ou de pensamentos que você tem dentro de você, que talvez você compartilhando com a Esther ou com alguma mulher de Deus, ela vai ali, junto com o Espírito Santo ali, ela vai dizendo para você que às vezes é um sofisma, que são pensamentos que estão dentro da nossa mente, são pensamentos só para nos paralisar. Então, você precisa das pessoas de Deus te acompanhando para que você seja empoderada para viver esse novo momento. Ou talvez você está querendo passar no concurso, você está querendo trabalhar, talvez você seja uma mulher do lar e você está pensando em começar a sua carreira profissional. Então, assim, sempre vão ter pensamentos relacionados ao sentimento que você vai precisar de alguém. Falando de empreendedorismo, o Lucas Mota, que esteve aqui comigo, foi sábado retrasado, não sei se foi sábado passado, foi sábado retrasado. Sábado passado foi ontem, foi sábado retrasado. Ele esteve aqui, até peço para vocês assistirem a live com ele. Ele tinha um programa, ele parou por agora, né? Mas talvez ele volte. Ele tinha um programa que chama Do Zero ao Mercado. Acho que eram 4 aulas para você que quer começar do zero e já ir para o mercado, arrumar um emprego, abrir uma empresa, alguma coisa assim. E a primeira aula, dá um spoiler aqui, mas não um spoiler que vai me prejudicar nem prejudicar o trabalho dele, que ele trabalhava muito a questão do sentimento e do perdão. Você que ia, talvez você chegasse lá e você pensasse que ele ia falar, para você empreender vendas, é isso e aquilo, ele não dava nenhum papo técnico. Era só sobre o sentimento, ele trabalhava o sentimento ali, era aquela aula toda ele trabalhando o sentimento. Ali ficava aquela atmosfera de cura interior. Você via irmão perdoando irmão, você via filhos perdoando o pai. Ele explicava como quando você tem uma ferida pelo pai, que isso te impede. E ele mostrava tudo isso. Então, os filhos decidiam perdoar os pais. Então, ele tem testemunhos, ele é um grande empresário, e ele aconselha grandes empresários também. Ele tem testemunho de grandes empresários que não davam certo nos negócios, tinha uma empresa grande, mas a empresa não estava mais prosperando, e ele ia na raiz do negócio. Às vezes a raiz do negócio era a falta de um perdão, para você ver, né? Parece um assunto balela, mas que faz total efeito. E ele ia lá e fazia com que tivesse aquela reconciliação. Quando o Lucas Mota, eu já fui discípulo dele, ele já foi meu discipulador, foi meu primeiro discipulador lá na CN, e aí eu sempre fui essa pessoa cheia de energia e cheia de projetos, né? E eu falava para ele, Lucas, eu quero ter minha empresa, eu quero ganhar o mundo. Aí ele falou bem assim para mim, Luan, você quer ganhar o mundo, mas eu quero ganhar você. Até hoje eu lembro dessa frase. E ele começou ali me acompanhando, me dando um trabalho de perto, trabalhando toda a questão do sentimento. E logo após, né, o Lacerda me chamou para ser discípulo dele e eu fui para o discipulado do Lacerda. E aí, mas hoje eu estou aqui e fico lembrando, né, daqueles tempos, das minhas raízes sendo construídas, sendo cavadas para baixo. E aí eu lembro que foi por causa dele, todas as vezes que eu vejo ele, ele falou, muito obrigado. Hoje eu sou pelo trabalho que você teve. Então, assim, a gente precisa trabalhar o sentimento das mulheres para que elas possam empreender. Talvez, Esté, seja até um produto que você pode lançar futuro na internet, né? Trabalhando os sentimentos das mulheres para que elas possam empreender. O que você acha? Eu acho bem legal. Eu também, assim, eu não sou coach, eu não sou psicóloga, né? Mas, assim, eu acho que a minha experiência ajuda muito, sabe? E você tocou num ponto muito forte, que como a mulher, ela tem essa questão dela mesma de ajudar mais o próximo como a si mesmo, ela se entrega por inteiro pelo outro, pelo filho, pelo marido, e muitas vezes ela precisa perdoar a si mesma, sabe? Ela precisa olhar para si e se perdoar, se amar mesmo, sabe? Corrigir algumas coisas que demonstram que ela não está se amando a si mesma. E essa questão do perdão é muito forte, é muito forte. E é falado não só no meio cristão, não, tá? Qualquer curso de coach hoje que você for fazer, você vai se deparar numa hora em que você vai precisar liberar perdão. E liberar perdão não é você se humilhar, é simplesmente você liberar aquilo que aconteceu no passado. E você vai estar liberando e você que está sendo livre. Talvez a outra pessoa vai continuar lá na vida dela, presa no que aconteceu, ou já está em outra estação. Mas o mais importante do perdão é para si mesmo, né? E essa questão que muitas vezes a mulher ela não se atenta é de perdoar a si mesma, como mulher, como mãe, porque, como você até citou, a sociedade ela coloca uma culpa muito grande sobre a mulher. Ah, porque o casamento foi ruim, é culpa da mulher. Ah, porque o menino tá assim, é culpa da mulher. Ah, porque o negócio não tá dando certo, é culpa da mulher. Então, tudo é culpa da mulher. Então,
A mulher ela vai carregando pesos, cargas que ela não precisa carregar. E essas cargas, você pode ter certeza que impede, sim, de um fluir nos negócios, impede de um fluir pessoal em todas as áreas. É E verdade. impede mesmo, até mesmo dela ter a vida dela própria com Deus, com a intimidade dela com Deus. Então, o perdão é muito poderoso, é muito poderoso. E ele liberta, assim, a ponto da pessoa deslanchar para todas as áreas. Deslanchar, que eu falo no sentido de crescer, de romper para todas as áreas. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né, Luana? É. Na verdade, a gente até passou do tempo, porque como a live caiu, eu subi de novo, aí teve como a gente passar um pouquinho de tempo. Mas eu não quero esticar mais a nossa live, porque eu sei que você tem seu compromisso lá com sua mamãezinha, que você tá indo pra lá. A gente até, essa live de hoje foi mais cedo, e geralmente minhas lives são meio-dia, porque meu dia vai ser o almoço das mães hoje, né? E, e a Esté tem o almoço dela com a mãe dela, eu tenho com a minha mãe, meus irmãos, inclusive, já estão chegando ali para começar a preparar o almoço, né? Então, assim, é, antes de mais nada, agradecer, Esté, pela sua presença e dizer para todas as mães um feliz Dia das Mães para vocês, né? E eu tô sentindo no meu coração, Esté, de você orar pelas pessoas que não têm mãe. Então, assim, como eu Ah, falei, o blog do Luan, o blog do Luan é um assunto pra gente falar tudo, né? Que às vezes que a gente sente à vontade. Então, aqui a gente tem essa liberdade de orar. O blog do Luan é um portal cristão, fala de empreendedorismo, mas antes disso é um portal cristão. Então, a Esté vai orar pelas mães, pelos filhos que não têm mãe, tá? Que nesse momento deve estar com o coração triste, né? Minha mãe perdeu a mãe dela também esses dias, né? Não ficou tempo que ela morreu. Um mês e pouco. Então a Esther vai orar pelos filhos que não têm suas mães, né? E orar pelas todas as mães também, Esther. Você é autoridade, você é mãe, então você pode orar, tá bom? tá bom. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por esse dia que comemoramos o Dia das Mães. E eu oro abençoando aquelas mães que já perderam suas mães, aquelas pessoas, homens e mulheres que perderam suas mães, que o espírito da consolação alcance cada coração que está doído, que está chorando agora, lamentando a perda, que o Senhor venha preencher esse vazio e que as mães também que perderam seus filhos, que o Senhor venha consolando, confortando, animando o coração dessas mulheres, porque só o Senhor para consolar e edificar o que foi perdido. Pai, nós abençoamos essas pessoas, nós abençoamos cada um que será alcançado, aqueles que ainda ouvirão essa live. Nós abençoamos declarando um tempo de rompimento, um tempo de felicidade plena, um tempo de encontro contigo, um encontro consigo mesmo, um tempo de liberação de perdão, de rompimento em todas as áreas. Eu abençoo e eu declaro famílias fortes, mulheres fortes, mães fortes, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, Esther. Muito obrigado. A filhinha dela aí. Tá aí a filhinha da Esther. Tá aqui minha mãe. A gente vai comemorar agora o almoço do Dia das Mães. Esther, eu quero te liberar para você ir pro almoço das mães. Eu vou chamar a Lulu aqui uns 10 minutos, né? A gente tem tempo ainda, em especial Dia das Mães. Vou chamar a Ah, Lulu tá. aqui. Tá Viu, bom, Esther? Muito então. obrigado. Obrigada, Feliz Dia das pessoal. Mães. Feliz Dia das Mães. Foi uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até mais. Qualquer coisa, pode me chamar lá em box. Como é Tá que eu bom. saio daqui, Lima? Eu vou tirar você. E quem quiser seguir a Esther, tá, gente? @Esther_, vai estar aqui no link aqui no Instagram. Vai estar no Instagram. Agora eu vou chamar a Lulu. Vamos aproveitar que é o Dia das Mães, vamos chamar a Lulu aqui, né? Vem, você falar com a Lulu? Rapidão, Lulu. Ela tá dizendo não. Lulu recusou. Não, então tá bom, Lulu. Você... Peguei você de surpresa, né? Então tá bom, galera. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres aí. E um bom domingo para todos, beleza? Até a próxima, até amanhã, meio-dia. Nós vamos falar sobre vendas, como vender mais.